Por que devemos estudar o Islã? Vou listar 11 fatores a serem considerados. Primeiro, o crescimento islâmico. Islã é a segunda maior crença no mundo depois do cristianismo e é a que mais cresce segundo algumas fontes. Devemos lembrar que esse crescimento é por natalidade e não por aceitação. Há no mundo 1,5 bilhão de muçulmanos, isto é, cerca de 25% da população mundial, de acordo com a Pew Research Center. No Brasil, em 10 anos o número de muçulmanos quase dobrou. Hoje são mais de 1 milhão. Mas os números ainda são duvidosos devido à quantidade de residentes ilegais. Segundo a BBC News, nosso país já tem mais de 102 centros islâmicos. Então, se tanta gente crê nisso, é interessante saber o que é, né? Segundo, a dificuldade de compartilhar Jesus sem saber o que é o Islã. É difícil um cristão comunicar o evangelho a um muçulmano sem saber o que eles creem, pois o Alcorão, o livro sagrado do islamismo, apresenta um cristianismo distorcido e falso. Isso pode confundir muita gente. Quando um cristão diz a um muçulmano que Jesus é Deus, ele não vai entender. E ainda se falar que Jesus é filho de Deus, os muçulmanos entendem que Deus fez sexo com uma mulher e Jesus foi concebido. Eles creem nisso porque o Alcorão diz em Sura 6, aya, que é como se fosse versículo 101, assim: como Alá teve um filho se ele não teve esposas. Os muçulmanos também acreditam que a trindade cristã é Deus, Jesus e Maria. Nem falam em Espírito Santo. Então, se não entendemos o que eles creem e de como fazem uma falsa interpretação da Bíblia, será difícil compartilhar algo. Terceiro, os muçulmanos são treinados a desafiarem as principais doutrinas cristãs. Um grande exemplo é que o Islã nega a cruz de Cristo, o principal plano de Deus para a humanidade. Livros islâmicos dizem que antes de Jesus ir para a cruz, Alá substituiu Jesus por Judas, e Judas foi crucificado no lugar de Jesus por engano. Os muçulmanos são ensinados a atacarem o cristianismo onde mais importa. Neste exemplo, Alá engana o mundo. Quarto, os muçulmanos acreditam que o Islã é a verdade. Até você falar do amor de Deus através de Cristo a eles, provavelmente eles não saberão. Eles muitas vezes nunca ouviram falar do cristianismo verdadeiro e muitos muçulmanos estão com dúvidas sobre sua fé. Quinto, eles obedecem muitas vezes sem conhecer. A grande maioria das pessoas que se tornam muçulmanas fizeram isso por acreditarem em uma informação muitas vezes manipulada. Eles não conseguem estudar o Islã a fundo, nem sequer têm acesso a todos os livros islâmicos, pois não temos quase nada em português, além de o Alcorão romantizado. Os livros islâmicos distribuídos nas mesquitas são literaturas fracas e romantizadas sobre a crença. Então, há uma atmosfera de ignorância no Islã, onde os pregadores muçulmanos ensinam o que querem e o povo acredita e adotam sua mensagem, e ninguém muitas vezes diz nada. Aí o ouvinte fica sem saber o outro lado da moeda. Sexto, sem conhecer o que é o Islã, dificilmente você terá interesse em alcançar os muçulmanos. A igreja brasileira desconhece muito o Islã. No geral, os cristãos têm medo, preconceito ou até ódio. Já ouvi cristão dizer que todos vão para o inferno. Declaração no mínimo anticristã, pois a cruz de Cristo é para todos. Ao conhecer o islamismo, você terá paz e confiança em desmistificar esse bicho papão e começar a abençoar este povo com o verdadeiro evangelho de Cristo. Sétimo, a grande variedade de divisões islâmicas. Conhecê-las vai te ajudar muito numa conversa. Por exemplo, os homens muçulmanos sunitas usam barba sem bigode e os xiitas usam barba e bigode. Pode ser problemático confundi-los. Uns creem numa variedade de tradições e outros não. Por isso é importante entender quem são exatamente antes de abordá-los. Oitavo, há pouco material cristão eficiente sobre o islamismo no Brasil. Mais de 80% da minha biblioteca de livros sobre o Islã não está em português. Carecemos muito de mídia na nossa língua para conhecer a fundo a crença de Maomé. Somos muito limitados e, para se ter uma ideia, não temos nenhum hadith, as tradições do Islã na língua portuguesa. Até agora, apenas fragmentos. Nono, os muçulmanos são especialistas em distorcerem a verdade. Se você não está preparado para ouvir alguém que tem uma fé que o dá direito a mentir, isso chama-se taquia. Veja um link na descrição sobre o tema. Distorcer, cancelar e mudar a história ou livros sagrados
você provavelmente será confrontado e confundido. Ao contrário dos cristãos, a mentira no Islã não é pecado, se for feita para beneficiar a fé. Na verdade, há até grande incentivo à mentira. Mentir é uma das armas mais importantes do Islã e ela é feita muitas vezes silenciosamente. 10º, é preciso saber a diferença entre Islã e muçulmano. O islamismo é a crença, são os livros, dogmas, história, etc. Agora, os muçulmanos são os que creem, são pessoas como qualquer indivíduo que acredita em algo e só quer o melhor para si. Quase todos os meus vídeos serão sobre o Islã e não sobre os muçulmanos. 11º, os muçulmanos precisam da salvação em Jesus. Cristo disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, em Marcos 16:15. Isso quer dizer que os muçulmanos estão incluídos no plano de Deus para a salvação, e que Deus ama e deseja que eles conheçam a verdade. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Agora, você cristão que não tem os muçulmanos como alvo, você já é um alvo deles. Nas suras 9:33, 48:28, 61:9 diz assim, Alá enviou e orientou a Maomé como verdadeira religião para dominar sobre todas as outras. Pense nisso. Que Deus em Cristo nos abençoe.